Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Na tela, o nosso site para você acompanhar nossa programação quando você não estiver na tranquilidade do seu lar, www.tvcomunitariatudojunto.rio. O telefone e o e-mail também aí na sua tela para você interagir com a gente. Mais uma vez eu recebo com a maior satisfação o nosso jornalista Beto Almeida, que já é nosso quase integrante aqui da TV Comunitária do Rio, é diretor da TV Comunitária de Brasília e diretor da Telesul no Brasil e um jornalista de muita relevância, já foi vice-presidente internacional da Federação Internacional do Jornalista e também da Federação Nacional do Jornalista. Beto, hoje eu queria aqui explorar um pouco os seus conhecimentos sobre a República Popular da China. 70 anos. Qual a maior contribuição da Revolução Chinesa para a integração da humanidade? Primeiro, muito obrigado, Moisés, por essa possibilidade de dialogarmos aqui em torno de fatos tão relevantes e nem sempre mostrados na grande mídia, Pelo menos não no ângulo que a gente explora aqui. Dia 1º de outubro, 70 anos da chegada da Grande Marcha, em Pequim, tomando poder, liderada por Mao Tse-tung. Veja, a importância para a humanidade da Revolução Chinesa é tão grande que muito pouco tempo depois, um país enorme, que era conhecido por fomes epidêmicas, já não tinha mais analfabetos. Quantos anos depois? Coisa de 3, 4 anos depois, já tinha vencido o analfabetismo. Uma mobilização intensa. Mobilização. Você sabe que havia uma situação tão dramática de miséria na China, que uma das primeiras medidas do governo popular foi contratar jovens para o exército. Porque não tinha economia, não tinha posto de trabalho, não tinha nada. Sabe o que esses jovens faziam? Uns colhiam plantas medicinais, outros catavam caramujos desses que infestam as beiras dos rios, outros iam aprender a medicina popular chinesa milenar, porque foi Mao Tse-tung quem legalizou a acupuntura na China. Era proibida. A acupuntura, Moisés, era proibida na China. Isso que nós fazemos hoje aqui, todo mundo conhece, era proibido, é coisa de bruxo. Igual Getúlio Vargas legalizou a capoeira aqui, lá o Mao Tse-tung legalizou a acupuntura. E fez a reforma agrária, estatizou as principais fontes da economia, O que tinha de economia foi estatizado. Então a China deu aquela arrancada. E um país que tinha sido destruído pela aviação japonesa, Teve o famoso massacre de Nanquim, em 1931, onde foram assassinados num dia 30 mil chineses degolados por tropas japonesas que invadiam a China. A China não apenas venceu, expulsou os invasores, como derrotou o imperialismo, derrotou todos os invasores e derrotou também a estrutura arcaica que havia. Então, nós estamos falando... Então, a importância é essa. A China provou que com uma grande transformação social, o país pode deixar de ser conhecido por ser o exemplo da fome para passar a ser conhecido pelo exemplo da superação. E também e mostrou também que a participação da própria sociedade dos trabalhadores e tal, que não vai vir negócio de fora, etc. Agora, nós estamos falando, só para 70 anos, nós estamos falando do ano de 1949, 49. Que é o quê? 4 anos, um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial. É verdade. A China estava muito destruída porque ela foi ocupada por um dos 3 países do eixo nazi-fascista, que era o Japão, Alemanha, Itália e Japão. E o Japão, por exemplo, o que originou a Grande Marcha? É que depois dos bombardeios, quando vieram os bombardeios japoneses, para destruir toda a infraestrutura da China, as fábricas, as máquinas, o que tinha de pavimentação, urbanização,
foi destruído pelos bombardeios japoneses. Então o Mao Tse-tung organizou a grande marcha, levando nas carroças as fábricas. As fábricas foram transferidas para o norte da China para estarem protegidas dos bombardeios japoneses. E nessa grande marcha, numa das carroças, tinha um jornal, para você que é jornalista. E o jornal saía todos os dias, debaixo de bombardeio. E aqui nós não tivemos nenhum jornal. Passamos 13 anos e delegamos a Globo e as outras para falar uma coisa que não era o que exatamente era necessário falar, né? É impressionante. É impressionante. Então, havia uma carroça que tirava o jornal todo dia, o jornal chamava a Longa Marcha, ou a Marcha, né? E foram instaladas fábricas nas cavernas para se proteger de eventuais bombardeios. E aí foi recuperando, foi tomando, foi tal, organizando, participação total. O povo, né, assumiu a liderança do Mao Tse-tung, era muito reconhecida. E a China hoje, Moisés, só para esse raciocínio é fundamental, para a gente entender, tá? Muitos livros sobre a China trazem informações. Na China, você ia numa feira antes da Revolução e comprava vaca, cabra e mulher. Hoje a China lança naves ao espaço sideral tripuladas, inclusive com um casal, que foi a última nave lançada. Agora, Beto, esse período de 70 anos, obviamente que não foi um passeio, porque além de todo o enfrentamento geopolítico, né, do poder no mundo, etc. tal, também internamente há necessidade para vencer o atraso da luta política e tal. O que você poderia falar das diversas etapas aí do processo de desenvolvimento da Revolução, por essa questão do partido, né, de ter um coesionamento, de se travar a discussão mesmo com a população? O que se poderia dizer? Porque no Ocidente o que se fala é que não há democracia, né? Que o partido é único, que as pessoas não participam e tal. A gente viu o exemplo de Cuba agora, que houve a participação na mudança da Constituição, uma ampla participação, que aqui a gente ainda teve algumas notícias, tá? Mas da China, obviamente, que eles não trazem poucas notícias. Mas como é que foi esse processo de 70 anos de desenvolvimento das lutas políticas internas, do debate, dos enfrentamentos? Porque a ideologia, para ser implantada, ela precisa ser desenvolvida o debate, senão não vai nascer, né? Nos primeiros anos da Revolução, a China recebeu um apoio muito importante da União Soviética. Só que esse apoio era também carregado de alguns problemas, que a China tinha suas peculiaridades e a União Soviética, naquele momento, condicionava o apoio, o fornecimento de maquinários, material de defesa, né? Transferência de tecnologia, tudo, transferência de tecnologia, mas condicionava isso a que a China seguisse a orientação de Moscou. E o Mao Tse-tung se rebelou. Aí surgem as divergências sino-soviéticas. E num primeiro momento, a China tinha mais razão, porque a ideia do Mao Tse-tung era, inclusive, uma revolução muito combativa. Eles chegaram a apoiar a revolução na Coreia do Norte. Foi a China quem expulsou, junto com as tropas norte-coreanas, as forças norte-americanas da Coreia. Foi a China. Que permitiu aquele armistício, já na metade da metade do território. Então a China a China apoiou muito o Vietnã no primeiro momento e tal. Só que essas divergências, a China tinha uma posição mais, digamos, à esquerda, e depois muda. A China passa a ter uma postura mais complicada e algumas posições muito equivocadas. Chegou a apoiar o Holden Roberto contra o Agostinho Neto em Angola. Chegou a apoiar chegou a fazer acordos, inclusive, na década de 70 com Pinochet. E aí, quando entra o Deng Xiaoping, ele persegue digamos, a equipe, a corrente do Mao Tse-tung. Mao Tse-tung morre em 76, a mulher do Mao tinha uma corrente, que era a corrente maoísta, essa corrente é perseguida. E aí a China envereda por uma situação de
implementar mudanças que eram muito abertas a medidas de mercado. O que essas medidas trouxeram? Se, por um lado, permitiu a absorção de tecnologia, mas aumentou muito a desigualdade que a China tinha superado lá atrás, com as comunas, com a reforma agrária, com a educação gratuita, saúde gratuita. Tudo isso é uma conquista da Revolução Chinesa. São conquistas, né? E aí, nessa experiência de mercado, veio o problema das desigualdades internas, que provocou também alguma expectativa no setor mais conservador de que a China ia voltar ao capitalismo. Foi que resultou naquela explosão da Praça da Paz Celestial. E a partir dali a China começou a dar novamente uma guinada para a esquerda, até que esse atual presidente, para encurtar a história, Xi Jinping, escreveu um livro e aprovou uma tese muito definitiva no Congresso, dizendo: a China tem o seu caminho próprio para o socialismo. Agora, que fique claro para o mundo que nós somos socialistas e queremos construir o socialismo e não abriremos mão do socialismo. Xi Jinping. E aí ele começou a fazer uma coisa que é impensável na década de 60. Ele começou a reatar e estabelecer pontes de cooperação com a Rússia muito maiores do que eles tinham antes, quando os dois se declaravam socialistas. Hoje eles são muito mais... inclusive teve o episódio da assinatura do Tratado do Gás e do Petróleo, né? Que é uma questão muito importante, estratégica, de geopolítica, né? Que deixou os Estados Unidos, assim, muito apavorados. Né? Está apavorado, porque ali você não é só... Porque naquele campo tem arma, e naquele campo tem muita gente. Tem muita força, muita experiência histórica. Duas revoluções. E muita paciência, né? Duas revoluções. E muita paciência, né? A China, qual é a idade da China? Eu, às vezes, fiquei conversando com caras, os caras têm uma, como é que se diz? Uma inveja, né, de uma cultura assim tão... É milenar, uma coisa lá atrás, né? Vem de muito tempo antes. Então, aquilo ali para você ter uma ideia, o surgimento da imprensa surge ali exatamente na Coreia, no Japão, ali, mas coisas de... Quando falam que foi Gutenberg, não, eles já tinham isso lá atrás. Gutenberg estudou lá atrás. Então, né, nessa questão é importante essa cooperação, porque a Rússia e a China hoje estão fazendo a comunidade das nações euroasiáticas. Então não é só a Rússia e a China. O Irã está entrando na parada, o Cazaquistão está entrando na parada. Tem um monte de país que está na jogada, entendeu? Então hoje você tem uma infraestrutura naquela região de ferrovias. Das 10 últimas licitações de ferrovias feitas no mundo, a engenharia ferroviária chinesa ganhou 8. No mundo inteiro. A China está construindo ferrovia até na Suíça. Isso que eu queria que você... Vamos resgatar aqui esse outro aspecto. Porque sempre se falou muito de que o capitalismo, né, ele conseguia desenvolver a parte tecnológica e tal, etc., enquanto os países socialistas cuidavam muito dessa questão humana, de tratar a saúde, de tratar as doenças, de educação ampla e horizontalmente e tal. E a China parece que conseguiu um equilíbrio de fazer as duas coisas, né? Porque do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, de uma coisa que é assim icônica no capitalismo, que é o celular, né, um troço que se vincula muito à questão individual, etc. A China está com a 5G, né, que é a tecnologia mais avançada que existe hoje, quase que, sei lá, 50 vezes o 4G e tal, e que fez com que os Estados Unidos batesse lá por outras vias para não admitir que está inferior na questão tecnológica. Então, me parece que esse caminho chinês aí para o socialismo, né, e para o desenvolvimento e tal, conseguiu captar bem. Você falou que está indo satélite para naves espaciais tripuladas e tal. E nessa questão também da tecnologia de celular, que é muito importante para desenvolver outras áreas, eles conseguiram
Porque se vinculava muito, tudo é bugiganga chinesa e tal. Só que as bugigangas chinesas agora são bugigangas de alto nível. O trem-bala da China, ele anda quase 480 km por hora. Então daqui a pouco vai frear a velocidade do avião, né? É uma tecnologia de vanguarda. Então, isso significa um grande acúmulo de conhecimento. E um acúmulo que você só pode fazer porque a população como um todo elevou o seu nível cultural, como um todo. Não é uma população como antes, que morria de fome, de parasita. Não, uma população que se elevou, abandonou o analfabetismo, superou o analfabetismo e superou tudo. Hoje a China é o segundo país onde mais se fala inglês, que tem o maior fabricante de computadores da face da Terra é a China. A tecnologia que você falava de telefonia móvel, né, do 5G, a Huawei, né, a vanguarda, tecnologia de vanguarda da China, né? E uma coisa que a China talvez não tivesse ainda muito desenvolvida, a própria Rússia vem compensando, que é na parte de mineração, que é na parte de agricultura, né? Porque a China, Uma coisa que o Brasil poderia contribuir muito, se tivesse um governo, como os governos populares democráticos, estavam pavimentando através dos BRICS, etc. Exatamente. Se não tivesse essa desorientação atual, né? Porque, na verdade, o atual presidente começou o seu mandato hostilizando a China. E ontem, lá na ONU, ele já disse que vai à China. O vice foi à China e disse que está muito bem a relação com a China. Quer dizer, ninguém quer ter uma briga com a China. E mesmo os Estados Unidos, a competição que os Estados Unidos têm com a China é porque a China é, ao mesmo tempo, o grande mercado e o grande credor dos Estados Unidos. Os títulos do Tesouro norte-americano, da dívida pública norte-americana, estão em mãos dos chineses. Se os chineses resolvessem cobrar, ia ter guerra, né? É uma coisa incobrável pela montanha de recursos dessa dívida. Então, quer dizer, a Rússia compensa uma série de coisas, que a Rússia é muito avançada. Foi o primeiro país a lançar um homem tripulado, né? A lançar uma nave espacial. Depois veio o Gagarin, né? E depois tudo isso lançou, inclusive fez a experiência da concepção do ser humano no espaço. Lançou um casal para conceber um filho no espaço, para ver a reação biológica e o desenvolvimento de um feto fora da gravidade terrestre. Imaginem que importância que tem essas coisas. E foi esse país que derrotou o nazismo. Então, quer dizer, nós não estamos falando de poucas coisas, estamos falando de obras grandiosas da humanidade. A Revolução Chinesa, aos 70 anos, quantas vezes a China foi alvo de ataques, de bombardeio, de sabotagem, de espionagem, de não sei o quê, e está aí resistindo, né? Então hoje você tem um país que desenvolveu muitíssimo, tem um nível tecnológico avançadíssimo, é o país que tem maior planta instalada de energia solar do mundo, porque lá não tem petróleo, né? A China compra o petróleo da Venezuela e do Irã. E alguma coisa, a Rússia fornece gás pela fronteira. Mas eles precisam se libertar dessa dependência externa. Eles estão fazendo a maior planta instalada já de captação de energia solar para a eletricidade. Os trens funcionam com essa eletricidade, os trens balas, moderníssimos. Eu tive a oportunidade de visitar a China e me impressionava o nível, primeiro, as pessoas vestidas, ninguém maltrapilho pela rua. Sabe, todo mundo com sapato. E uma populaçãozinha razoavelmente grande, né? 1 bilhão e 100 mil, né? 100 milhões. Não, chega a quase 400 milhões, 1 milhão 300 e tantos milhões. Mas ainda é menos do que a Índia, né? Tá ali para e passo, né? Ali as duas estão competindo. Agora, outra coisa é que é o seguinte, eles não desprezaram também a medicina milenar chinesa, né? Não. Que é cuidar da saúde do corpo, dos movimentos, né? Tai Chi Chuan, da praça pública, da reflexão, né? Assim, da meditação. Eu vi lá aquela quantidade, porque tudo na China é muita gente. Então aqui você vê às vezes pessoas, um grupo de 20 pessoas fazendo
ginástica, yoga, numa praça pública, na China é 10 mil. Parece que é passeata. Aí, que lá o sinal é trocado, o horário é trocado, eu acordava e abria a janela do hotel, ficava olhando de madrugada aquela multidão de gente com bicicleta. Eu falei assim, pô, mas não para não. Aí o cara do hotel explicava para ele, não, a economia não pode parar, né? As pessoas trabalham, uma parte trabalha de dia, outra parte trabalha à noite. Aquela passeata de bicicleta. E não tem esse negócio da obesidade, né? Porque eles têm uma questão da saúde que vincula essa coisa da atividade física e da comida equilibrada e tal. Muito importante. Eles estão introduzindo muito lá o churrasco brasileiro. Mas não, essa internacionalização é natural que alguma franja vai ocorrer, né? Os hambúrgueres norte-americanos e etc. Tal, né? Mas aí o churrasco brasileiro. Agora, houve uma experiência muito importante lá, que logo no começo da Revolução foram organizados os médicos de pés descalços, que eram médicos orientados por grandes médicos do passado que ensinavam a fazer acupuntura, medicina chinesa, massagem, e eles iam pelos campos para identificar aquelas pessoas que tinham problemas mais sérios. Os problemas mais simples resolviam imediatamente, com planta medicinal, com acupuntura. Quando era mais sério, era uma pesquisa e levava essa pessoa. E esses médicos de pé descalço também coletavam plantas medicinais, conversando com os camponeses, coletavam cantigas do folclore chinês para não se perder a memória, a identidade cultural na China é uma fantástica. Agora, o cinema chinês é uma beleza. Agora eu queria, para a gente ir encerrando, destacar essa questão da planificação, né, de fazer um plano não imediato, mas com um prazo mais longo, de 50 anos, etc., e poder cumprir as diversas etapas, né? Porque quando o principal é o interesse de uma empresa, o cara está interessado ali a resolver e enriquecer e tal, etc., ele não está preocupado com a sociedade como um todo, no sentido de um planejamento. Vários debates aqui no Brasil, o Márcio Postman e tal, que é a cultura do imediatismo, né? Tudo é feito imediatistamente, pensando no imediato. E na China se faz planejamentos de longuíssimos prazos. Sim, são muito longos os prazos. Por exemplo, quando eles fizeram certas experiências de abertura de zonas estratégicas econômicas, né, que eles chamavam zonas econômicas especiais, isso não significava que a China estava voltando ao capitalismo. Não, eram pontuais e faziam... Com objetivos pontuais, né? O objetivo também concreto. E aí diziam entrava lá a Volkswagen, por exemplo. Então tá, você vai receber o terreno, a eletricidade e a água. Mas a legislação trabalhista é a chinesa, tá? E você em 5 anos você tem que transferir a tecnologia para nós, tá? A Volkswagen não tinha outro mercado e aceitava. Então, quer dizer, não eram coisas que um vale tudo do capitalismo. Eram algumas zonas especiais. Shenzhen, na fronteira com Hong Kong, é uma delas. Eu visitei para conhecer. Então, prédios enormes, aquela coisa muito... Mas você notava nessas zonas também uma diferença social. Você notava que tinha desemprego nessas zonas especiais. Nos outros... Porque lá o salário... Como acontece lá nessa questão que era dominado pela Inglaterra, né, e que Hong Kong, que é os dois regimes, o mais capitalista, né, sim. E tal, que a China vai estar tendo como tratando isso e tal. Porque é importante também que o processo da China não é uma coisa simples. Eu acho que é uma revolução. Também esse processo de uma sociedade que era extremamente agrária, né, ele conseguir transferir as pessoas para dar emprego e tal, etc., que é uma coisa assim... Mas eu fui de trem de Moscou a Pequim, de trem. Então você pega um trem em Moscou e vai até a fronteira com a Mongólia, certo? Parando, né? Evidentemente tem que parar. Quando você entra no trem chinês, você pensa que está flutuando. Diferença em relação aos trens russos, impressionante. As instalações, a tecnologia, a velocidade.
entendeu? É impressionante. Então, quer dizer, um país que era agrário, onde você comprava uma mulher e um cabrito na feira, e hoje lança nave ao espaço e tem a mais avançada ferroviaria do mundo, é a China. Em aliança com a Rússia e com a noção de comunidade de nações euroasiáticas, nós temos aí um novo polo. E quando for retomado, o povo retomar o poder no Brasil, desenvolver os BRICS de mais, né, de forma a fazer a questão da nova moeda, é verdade. Dos bancos, dos BRICS, isso, etc. Né? Numa entrevista, o Lula falou: eu propus a Dilma fazer uma nova moeda dos BRICS e fazer um acordo com a China nos moldes do que a China tem com a Rússia, Brasil e China, para fazer ferrovias pelo Brasil inteiro. Então, 1 minuto para você resumir tudo isso aí. É uma fonte de experiência enorme para a humanidade estudar a Revolução Chinesa. Ela criou um impacto enorme, histórico, irreversível, e é uma experiência que permite mostrar que, com um programa claro de eliminação da dependência ao capital externo, aos latifundiários, fazendo a reforma agrária, coletivizando o máximo possível a economia, planejando a economia, você pode tirar milhões do atraso e colocar no nível de vanguarda tecnológica, social e cultural, lançando naves tripuladas ao espaço sideral. Isso é os 70 anos da Revolução. São esses os 70 anos da Revolução Chinesa. Esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, que a gente vai, depois que o Beto voltar aí de uma viagem ao exterior, a gente vai falar também do papel da China na África, né? Que é muito importante aqui na América do Sul, etc. Beto, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Comunitária. Parabéns, TV. E eu queria agradecer a você a paciência e a audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui da TV Comunitária, canal 6 da NET. O nosso portal para você acompanhar nossa programação, inclusive no seu celular, Android, www.tvcomunitaria.rio, no Android ou no iPhone. Mas tem um aplicativo nos celulares Android, é só você colocar lá TVC Rio, que você vai baixar o aplicativo no Android e vai poder assistir a programação ao vivo. O nosso telefone e e-mail está aí na sua tela para você dar a sua opinião sobre, por exemplo, essa entrevista. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio.